Sejam bem-vindos, eu me chamo Lucas, sou estudante de Direito, atualmente o apresentador do podcast acadêmico, e hoje temos um episódio sobre um dos campos mais intensos e fascinantes do direito, que é a advocacia criminal. Nossa convidada é a doutora professora Thaís Matarassade, é advogada criminalista, mestre em Ciências Criminais pela PUC Rio Grande do Sul, conselheira estadual da OAB Paraná e professora da FAI Centro Universitário. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, Luca. É um prazer estar aqui com você hoje. Fiquei muito feliz por ter aceitado o nosso convite. Professora, como é o primeiro contato com um cliente acusado de um crime grave? Bom, veja, primeiro é importante dizer que a advocacia criminal, ela é um campo, assim, das ciências criminais que exige, né, muito além de uma formação acadêmica, que você precise, obviamente, ter na faculdade, em especialização, e uma formação contínua também, constante de você aperfeiçoar e se atualizar com relação ao mundo jurídico, enfim, e todas as possibilidades que você precise oferecer ao seu cliente. A gente precisa ter uma formação humanista, a gente precisa ter uma formação, assim, muito voltada para enxergar o outro ser humano, para a gente enxergar de uma forma mais sensível, para a gente ter uma capacidade de escuta, né, da gente conseguir ouvir o cliente, saber interpretar, para a gente conseguir acolher. Então, o primeiro contato nem sempre é com a pessoa que de fato cometeu um crime, muitas vezes é com a família dessa pessoa, porque às vezes essa pessoa tá presa, né? Tá lá restrita de liberdade e a família é quem nos procura para que a gente possa daí, né, ir até a pessoa aprisionada e ouvir a pessoa aprisionada. Então, geralmente o primeiro contato é com a família. Então, é um contato que muitas vezes ele é tomado, assim, por emoção, por parte da família, por surpresa, por não saber o que está acontecendo, né? Às vezes com uma sensação de revolta ou de não compreensão. Então, a gente ouve muito a família para entender o contexto. E aí, quando a gente tem contato com a pessoa que está, enfim, ou aprisionada ou não, mas que está sendo alvo de uma investigação ou de um processo criminal, muito interessante compartilhar aqui com todos que, na maioria das vezes, essa pessoa, ela diz que nunca na vida dela ela imaginou estar precisando de um advogado ou de uma advogada criminalista. Então, esse é um ponto de partida importante para a nossa conversa, porque muitas pessoas acabam, né, até criminalizando a advocacia criminal, né, marginalizando, assim, que esses advogados defendem bandido. Mas o que é um bandido para você? O que você enxerga de um bandido pode, né, às vezes te colocar numa posição difícil quando você se deparar com um familiar teu que às vezes atropelou alguém, né, sem querer, no trânsito, e que dentro da tua ótica anterior ali do que é bandido, vai ser um bandido, porque é transgressor de uma norma criminal. Então, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado com esse tipo de análise, porque quando é alguém próximo nosso, ou uma pessoa que a gente está tendo um contato ali, a gente está vendo todo o sofrimento dela, e estar respondendo um processo criminal, a gente passa a ver tudo com outros olhos. Então, a partir do momento que a gente se envolve na advocacia criminal, seja pelo lado da defesa ou pelo lado da acusação, e a gente tem contato com as famílias e com as pessoas que estão envolvidas, né, nesse campo de desgraças, que é o processo, enfim, porque o processo criminal, ele acaba lidando com dor e sofrimento. Ele não tem outra coisa que verse o processo. Ele versa sobre desgraças alheias, e a gente vai estar ali, né, na posição de advogada administrando isso, vendo a melhor forma de gerir. Às vezes é uma conduta de diminuição de dano, às vezes é numa conduta de provar uma inocência, de mostrar um outro lado da moeda. Mas o que a gente não deve perder de vista é que são seres humanos que têm direito de defesa e a gente precisa, né, entender qual o contexto em que este crime aconteceu. Então, é muito importante, assim, esse primeiro contato pra gente ouvir e pra gente desmistificar um pouquinho. Quando a gente começa a trabalhar no criminal, a gente começa a mudar um pouco, né, esse nosso senso crítico mesmo, de perceber as coisas. Desde uma simples notícia na televisão sobre um crime complexo, a gente já começa a ver com outros olhos, né? Será que a imprensa tá realmente passando os dois lados da situação? Será que
o que está sendo apresentado é a integralidade do processo? Será que aquele trechinho da interceptação que passou no Fantástico realmente é tudo que tem para incriminar aquele cliente, ou tem um resto de uma conversa ali que, se a gente ouvir, dá uma conotação diferente à história que está sendo contada? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, sabe, quando a gente está no campo do criminal, para entender que o que a gente tem por trás do papel, por trás do processo, são pessoas que precisam ali ser ouvidas e que a gente precisa de muita cautela para conseguir resolver um caso penal, seja de qual lado for. Não, eu já tinha várias perguntas que eu já queria saber, justamente assim, a imprensa, o que ela atrapalha? Porque, olhando de fora, às vezes a gente vê na TV, e quando a gente começa a estudar e começa a se aprofundar e ver que aquilo não é assim, a gente vê que às vezes a TV faz um sensacionalismo de uma coisa que nem sempre é real. E hoje em dia, mais que tudo, as redes sociais, todo mundo quer dar pitaco e todo mundo tá super interessado pelo true crime, sobre esse assunto, né? Então, em que medida a imprensa influencia e muda decisões? Bom, primeiro a gente tem que definir o que é a imprensa, né? Se a gente tá falando de imprensa, de jornalismo sério, de jornais comprometidos, revistas comprometidas em mostrar os dois lados, em fazer um trabalho ético, uma matéria jornalística de fato, ou, né, se é o que a gente vê muito hoje em dia, em alguns casos, às vezes de júri, às vezes envolvendo pessoas, né, do mundo político, ou se são blogueiros que têm páginas, né, em redes sociais e que acabam ali sendo remunerados por uma das partes para apresentar uma história, uma versão, né, da história, e que querem ali ganhar likes, querem lacrar nas redes sociais, enfim. Então a gente tem que cuidar um pouquinho para distinguir esses mundos que são bem diferentes, assim, na sua essência, né? Muito, assim, principalmente do ponto de vista ético, do ponto de vista do jornalismo em si, do que é o jornalismo. Então, quando a gente tá lidando com veículos de imprensa que são comprometidos com a ética, que ouvem os dois lados, ainda que tragam ali a história, né, de uma forma sensacionalista, enfim, mas estão fazendo uma matéria jornalística, a gente precisa observar que eles cumprem um papel social no sentido de informar a população, só que ainda assim isso pode, né, e causa impacto no que tange a processos, por exemplo, do tribunal do júri. Que quem vai julgar é o povo, é a população que está assistindo o jornal. Claro que a juíza também assiste jornal, almoçando, tomando café da manhã, jantando, enfim, também está sendo alimentado por aquilo que está sendo exposto. E aí entra um pouquinho também do papel, muitas vezes, do advogado, da advogada criminalista, em analisar se é importante, se faz parte da estratégia daquele caso, dar voz à sua defesa perante algum veículo de comunicação. Isso tudo tem que ser muito analisado de acordo com o caso concreto. Se vale a pena, se não vale a pena. De repente eu vou estar dando mais ênfase ainda ao meu cliente, expondo mais ainda ele numa situação que não compensa, que eu, né, posso optar por uma outra linha. Mas existem casos em que é sim muito importante a advocacia ter uma voz firme perante a imprensa. E a gente também tem que observar que hoje existe o que a gente chama, infelizmente, de milícia digital, né? Que são ataques pré-coordenados ali, né? De pessoas mal intencionadas que fazem uma verdadeira campanha difamatória contra alguém, às vezes se valendo de robôs, né? Blogueiros, páginas, vêm para atacar de forma coordenada, sistemática, ao mesmo tempo, determinada pessoa. Então, existem condutas que até a gente tem que separar, né, do campo de vista do que pode ser, inclusive, criminoso, antiético, do que é jornalismo, né, de verdade. Ainda que não seja o que eu queira mostrar para a população a respeito do meu cliente, é um jornalismo sério que ouve os dois lados, ainda que não me agrade completamente enquanto advogada de defesa. Né, faz parte do jogo. Então, a gente precisa primeiro fazer essa distinção do que é jornalismo e o que enfim, não sei nem nominar, né? Esse campo desconhecido aí que tem surgido com as redes sociais e nessa forma de atacar pessoas e até de tentar construir narrativas para beneficiar um ou outro lado. Então, assim, a imprensa, ela cumpre um papel muito importante
E a gente tem que observar que tem algumas linhas que são diferentes. A gente tem aquele jornalismo mais investigativo, a gente tem, né, jornais que são mais sensacionalistas. E olha, eu já trabalhei em alguns casos em que o papel da imprensa fez toda a diferença para um deslingue de uma investigação. Toda a diferença. Contribuiu muito com a polícia, né, no sentido de ir até um local que a pessoa que se envolveu no crime teria ido antes e ter ido nesse local até às vezes antes da polícia, ou ter dado informação para os investigadores porque já levantou informações com populares, enfim, e ter contribuído realmente com alguns casos criminais. Então, o papel da imprensa é um papel muito importante, cumpre um papel social muitíssimo relevante, mas precisa observar esses parâmetros éticos que são, né, essenciais ali do jornalismo e que eu respeito muito. Ainda que possa não me agradar a reportagem, como eu falei. E aí, para a gente analisar se vai contribuir ou não para o meu caso criminal, eu vou ter que ver do ponto de vista da minha estratégia. Então, eu não gosto de generalizar e falar assim, olha, não falo com imprensa, porque não é a minha linha. Respeito muito alguns escritórios e algumas linhas, né, de advogados que não falam com imprensa, que não gostam, que se defendem só no processo. Não é a nossa linha do nosso escritório, que já tem uma tradição e que analisa muito, de forma muito específica, se é caso de falar com a imprensa naquele caso específico. E se for, vai em frente, de cabeça erguida, vai falar com a imprensa, vai ter uma estratégia que vai contribuir para o seu caso. Então, dependendo da situação, é mais nocivo o advogado não aparecer e deixar ficarem falando o que estão falando do que vir com o outro lado da moeda, né? Mostrando a vertente da defesa, que também vai fazer com que aquela população que está assistindo o jornal pense e às vezes até faça um exercício crítico no sentido de, poxa, mas será que é realmente tudo isso que a polícia está falando, que o Ministério Público está falando? Olha, a defesa está falando outra coisa. Então, eu acho que é importante, sim, porque faz parte dessa dialética até para que a gente consiga ali ir estruturando, às vezes, a tese defensiva. Mas a gente precisa tomar alguns cuidados também. Muito cuidado. Porque nos casos de júri, por exemplo, tem que avaliar. Porque, às vezes, numa investigação que está sob os holofotes, ainda pode ser, dependendo do caso, pode ser prematuro eu abrir a minha tese defensiva. Porque pode ser ainda que a polícia esteja fazendo exames e análises em celulares, em vestígios, enfim. E quando eu não tenho tanta segurança técnica assim, eu não posso dar uma declaração que depois pode ser derrubada com uma prova pericial. Ou com um laudo, enfim, que desminta o que eu falei. Porque se isso acontecer, eu vou pagar um preço muito alto. Porque tudo que o advogado tem é a palavra dele. E se acontece isso, eu perco toda a minha credibilidade, já pensando no tribunal do júri, né? Já pensando no amanhã, porque a investigação, claro, a gente ainda tem um caminho longo para chegar no plenário. Mas se eu dou uma declaração equivocada, se eu sou desmentida perante a opinião pública, eu vou pagar um preço muito alto. Porque perante o conselho de sentença no dia do júri, isso vai voltar contra mim. Muito possivelmente essas matérias jornalísticas serão juntadas pelo Ministério Público ou, enfim, né, se eu estiver na acusação pelos advogados, e isso vai, com toda a certeza, influenciar no resultado do julgamento. Porque a credibilidade do advogado, a palavra do advogado, né, faz toda a diferença. Então, tem que cuidar. Então, se for falar, pensar no que vai ser dito. Tem que fazer sentido. Eu não posso abrir uma tese ou vender uma versão no sentido de dar uma declaração que eu não vou conseguir entregar depois essa tese em plenário, demonstrar em plenário exatamente o que eu estou prometendo que é, né, a minha tese defensiva lá no início da investigação. Então, tem que cuidar um pouquinho com isso, fazer uma análise muito sóbria de, é caso de falar? O que vai ser dito? Então, pensar se não é mais vantajoso, se for falar, trazer algumas declarações mais genéricas, mais cautelosas, do que abrir a tese completamente e, né, correndo o risco de vir algum fato novo, enfim, e surpreender a defesa. Então, cuidar um pouquinho com essa abordagem perante a imprensa. Em algum momento na sua carreira, professora, você já teve que recusar um caso ou já teve que recusar dar a declaração
para a imprensa, porque iria prejudicar, tem... Veja, recusar caso... É muito importante ser dito que o advogado criminalista, né, a advogada criminalista tem essa prerrogativa. Então, a gente escolhe, sim, os casos em que a gente vai atuar. Então, a gente tem esse poder, digamos assim. Diferente de um juiz, de uma promotora, de um delegado de polícia, que eles têm ali a competência deles definida, eles não podem simplesmente olhar e falar: ah, eu não quero atuar nesse caso porque envolve um homicídio de um bebê ou de uma criança, enfim, não me sinto confortável. Não, eles têm uma competência definida. Claro, é diferente dos casos de suspeição, impedimento, enfim, definidos pelo nosso código. Mas nós, advogados, nós podemos, sim, consultar, né, a nossa consciência na hora que um cliente nos procura, e a gente pode analisar. E se não for um caso que você vá conseguir mergulhar, né, completamente, se doar inteiramente para aquele caso, porque a advocacia, ela é de fato uma doação. A gente se doa completamente para uma defesa ou para uma acusação, enfim. Então, eu preciso acreditar na tese. Se eu não me sinto confortável, se eu não acredito naquilo que eu estou fazendo, eu vou prejudicar o meu cliente. Então, se eu não estou confortável em defender um crime financeiro, por exemplo, ou um crime, né, envolvendo um menor de idade, uma criança, enfim, é muito mais ético e é muito mais correto eu olhar para o cliente e falar: olha, essa não é a minha especialidade, eu vou indicar um colega, ou eu não tenho condições agora de assumir essa causa em razão de um outro, né, caso que pode conflitar com esse, às vezes acontece também. Então, existem formas de você recusar um caso, até com elegância, enfim, você não precisa chegar pro cliente e falar: eu não vou atuar no teu caso porque eu não fui com a tua cara, eu não gosto, né, desse tipo de acusação. Não, você pode dizer: não é minha especialidade, eu não faço, né, defesas desse tipo de crime. Tem colegas que selecionam ali, tem colegas, amigos meus, que não atuam em casos de júri, por exemplo, ou não atuam em feminicídio, enfim. Então, é possível fazer essa seleção, mas ainda que seja um caso que você, né, fez ali uma análise, que é um caso que você atua em crimes parecidos, ainda assim você pode não se sentir confortável. E quando acontecer isso, é muito importante que você seja honesto e que você diga para o cliente que não tem condições de prosseguir ou que não é um caso que você vai, de fato, conseguir entregar uma defesa eficiente, uma defesa que seja 100% daquilo que você pode oferecer. Porque aí você vai prejudicar o teu cliente. Então, sim, há essa possibilidade. Já aconteceu de ter um caso em que, né, eu vi que não ia conseguir entregar tudo aquilo que o cliente merecia, tecnicamente falando, então acabei, né, recusando, não trabalhando no caso. E também pode acontecer de no caminho, né, no meio do caminho ali, existir algum tipo de descompasso entre o cliente e o advogado, e também pode o cliente, né, ter ali faltado com a verdade, omitido questões técnicas relevantes, ter induzido o advogado em erro, e aí o advogado não tem condições técnicas de continuar. E aí pode acontecer de precisar renunciar, de precisar sair, de optar deixar o caso. Isso também pode acontecer. Ah, entendi. E agora, para a preparação do julgamento daí no tribunal do júri, como é feita essa sua preparação? Como que você se prepara para preparar o caso para ir para julgamento? Bom, a preparação para um júri, para um plenário do júri, ela começa muito antes ali do juiz agendar a data que vai ser o julgamento. Começa muito antes. Então, é sempre o ideal a gente atuar numa causa desde o início, né? O cliente cometeu um crime de homicídio, foi preso em flagrante, ou tá respondendo em liberdade, mas ele tá sendo investigado, já procurou o escritório e você fica responsável pela causa desde o início. Isso é o ideal, mas nem sempre a gente faz isso, nem sempre acontece assim. Às vezes nós somos procurados para atuar no tribunal somente, ou então às vésperas do júri, pouco tempo antes do júri acontecer. E aí moram alguns desafios específicos. A gente vai ter que, né, lidar com o que tem no processo. Lidar com o que o colega anterior, né, produziu na fase de instrução, ali na primeira fase do procedimento, ou então a forma como o colega conduziu a investigação ali, né, do ponto de vista defensivo, se o cliente falou coisas lá no interrogatório na polícia que podem, né, ir contra a versão que você
quer apresentar em plenário, enfim. Então, a gente acaba herdando um pouquinho do trabalho... Um pouquinho não, completamente o trabalho do colega que atuou na causa antes de nós, quando é a hipótese da gente assumir um processo depois. Vamos pensar do ponto de vista de um caso que a gente já estava atuando antes. A preparação para o plenário, ela começa lá no inquérito. Ela começa lá no iniciozinho, na investigação. Porque tudo que é pedido ali em petição para o delegado, alguma diligência, né? A reprodução simulada dos fatos, compensa, não compensa, vai participar, não vai contribuir, vai falar, não vai. Tudo isso precisa ser analisado porque, claro, vai influenciar a opinião da autoridade policial, sim, depois o Ministério Público, sim, mas tudo isso vai ser apresentado para quem depois? Para o conselho de sentença, para o jurado. Então, o jurado que vai ter contato com todas essas informações do inquérito, com todas as provas que foram produzidas ali na primeira fase, para decidir. Então, a preparação do plenário, eu gosto de pensar muito que começa lá no inquérito. Eu vou, pensar nessa preparação. Agora, para você conseguir, ir maturando ali esse processo até chegar com a tua tese de uma forma estruturada no plenário do júri, seja pela forma como as testemunhas se comportaram ali na primeira fase, ou então na delegacia, e como que você vai narrar essa história para o jurado. Porque o júri é uma história, você conta uma história. Você vai contar uma história, é uma narrativa que ela vem se construindo e ela vem se alimentando dos elementos informativos, das provas, dos laudos, das versões, das câmeras, enfim. Então, eu gosto de pensar que a gente começa essa preparação lá no inquérito. Mas tá, de forma prática, como que a gente estuda o júri? Como é que a gente se prepara? Bom, o que eu gosto muito de fazer... Quando a gente entra na segunda fase do procedimento ali, que é a fase preparatória do plenário, que o juiz intima as partes para apresentarem quais provas querem produzir em plenário, quais testemunhas querem ouvir, que a gente chama de a fase do 422, do Código de Processo Penal. Esse prazo que a gente tem que cumprir é o mais importante. É esse e o 479, que é a fase do 479, que permite que as partes juntem até 3 dias úteis antes do julgamento documentos, enfim, coisas que queiram usar em plenário. Mas ainda mais importante que a do 479, essa fase do 422, que é as testemunhas, enfim, é, assim, primordial. Então, começa aí, já pensando na preparação do plenário. Porque você vai estruturar quais testemunhas você quer ouvir, o que você vai precisar no plenário, se você precisa dos objetos que foram apreendidos, se você vai usar eles ou não em plenário. Então, você já faz alguns pedidos ali, pensando no dia do plenário. Aí, a gente tem que pensar o seguinte: todo o processo, por mais que eu tenha participado do inquérito, da primeira fase, enfim, eu vou ter que estudar de novo. Vou ter que estudar tudo de novo. Então, pelo menos é o meu jeito de preparar. Eu gosto de voltar, ler tudo, até o carimbo que tá lá no inquérito, a numeração das folhas, para ver se tem alguma certidão de alguma coisa que pode parecer inútil, mas que para mim não é, e que eu preciso ler, eu preciso olhar, porque o júri mora no detalhe. O detalhe faz toda a diferença. Às vezes uma declaração, uma denúncia anônima que ninguém deu bola, sabe? Um despacho da autoridade policial que ninguém deu bola, que muita gente passa rápido, despercebido. Inquérito, vamos ver o que as testemunhas falaram, vamos ver que laudo que tem. Não, tem que ler tudo, tem que olhar tudo. Às vezes um detalhezinho ali vai mudar tudo, todo o contexto da história que está sendo contada. E você poder mostrar, olha, mas por que o delegado não foi por essa linha? Por que ninguém quis ouvir o fulano? Por que tem essa denúncia anônima aqui e ninguém, deu bola, não apuraram? Enfim, então são coisas assim que eu gosto de me preocupar. Então, ler na íntegra tudo de novo. E é você que tem que ler, você não tem como terceirizar isso. O júri, você vai contar com o auxílio de equipe, do escritório, mas não tem como você terceirizar o estudo. Você só sente segurança em plenário daquilo que você estudou, daquilo que você produziu, E aquilo vai te dar segurança para falar. Para você interpelar alguém que estiver dando uma informação errada e falar: aonde que tá essa informação? Isso não é assim, é mentira. Ou essa premissa é equivocada, Então, é muito importante você estar muito preparado tecnicamente, conhecer o processo.
conhecer o processo. Então, você não precisa ser pós-doutor, né, em direito penal para fazer um júri. Mas você precisa ser pós-doutor naquele processo que você está trabalhando, que você foi contratado. Quem faz esse raciocínio é meu pai. Meu pai gosta muito de falar sobre isso, sabe? Então, assim, claro, é muito importante você ter uma formação acadêmica maravilhosa, ter oportunidades, né, para conseguir se preocupar e se dedicar à área acadêmica. Excelente. Agora, você tá atuando num processo, seja ele de júri ou não, você tem que ser pós-doutor naquele caso que você se comprometeu a fazer a defesa. Você tem que conhecer tudo daquele caso. Você tem que se preparar, assim, o máximo possível para oferecer a melhor solução para o teu cliente. Esse é o comprometimento da advocacia. É disso que o cliente precisa, é isso que você tem que entregar. Então, muito mais do que uma performance em plenário, né, do que um show que você queira ali oferecer, enfim, para gravar um vídeo, postar no Instagram, isso tudo é bobagem. Você tem que entregar a melhor solução para o teu cliente. E você só vai fazer isso se você estudar o teu processo de uma forma, né, assim, minuciosa, de você saber as contradições, de você saber onde tá. Ah, testemunha fulana falou isso. Você tem um relatóriozinho, você sabe a página que ela falou isso, a página que ela se contradisse, para você confrontar, para você mostrar para o jurado. É isso que precisa. Então, eu gosto de me preparar fazendo o estudo, assim, aprofundado, mergulhando em tudo mesmo. E eu faço uma espécie de um relatóriozinho meu, em que eu indico ali onde estão os principais pontos que eu vou precisar abordar na minha fala. E eu faço uma espécie de um guia, né? Seja em slide, seja em cavalete, para fazer com que o jurado acompanhe comigo a história que eu tô contando, visualmente. Então, eu vou bem por esse caminho, tá? Para fazer com que ele vá raciocinando comigo dentro do ponto de vista da lógica e muitas vezes assim na cronologia dos fatos, para que eles entendam a minha história. Porque se trata de contar uma história e de conseguir mostrar que a tua história ela é mais convincente que a história do Ministério Público. Porque a gente tem o quê no júri? Um conflito de narrativas. Então, eu gosto de me preparar dessa forma. E a professora chega a fazer uma investigação própria? Chega aí no local do caso específico? Tem uma proximidade? Óbvio que tem, né? Mas como é esse contato com esse cliente que está fragilizado também? Começando pelo fim ali da tua pergunta. Eu gosto muito de trazer o cliente para trabalhar com a gente, digamos assim, na defesa dele mesmo. Então, essa é uma linha muito do meu pai, muito nossa ali do escritório, no sentido de envolver o cliente na defesa. Eu quero ouvir o que ele tem a dizer. Por mais inútil que possa parecer, ele te conta uma história e, às vezes, coisas que podem parecer irrelevantes são importantes, sabe? Ah, porque naquele dia, tem um caso lá, enfim, não vou entrar em detalhes, que uma situação que a cliente falou, não, que naquele dia minha cachorrinha deu cria. E aí meu vizinho veio ajudar. E aí, isso era um fato, assim, importantíssimo, porque eu precisava de testemunhas ali de que ela estava na casa naquele momento. E aí a história foi, sabe, se construindo e a gente foi trazendo elementos ali que foram muito importantes para mostrar que ela estava num local completamente, assim, oposto da cidade durante a prática de alguns crimes. E aí ela foi narrando uma história, enfim, contando que ela também precisou ir num posto de gasolina, que daí ela foi comprar cigarro. E a gente, mas posto de gasolina, cigarro? Doutora, sim, comprei cigarro. Tá, mas aonde? Não, na avenida tal. Quando? Que horas? Vamos lá. Câmera, cadê? Tava lá. Posto de gasolina, todo mundo sabe, tem câmera de segurança, que a imagem é maravilhosa, porque eles são muitas vezes alvo de assalto, né? Então, eles têm as imagens. E aí, nesse caso em específico, assim, numa conversa com a cliente, que ela mesma falava, não, mas eu fui, sabe? Não dando importância para a informação que a gente queria que ela desse. E aí, ela foi nos trazendo elementos que colocaram ela completamente fora da cena do crime, assim, no sentido a gente daí trouxe uma narrativa acompanhada daí da herb, do celular, enfim, e da questão da geolocalização para mostrar que ela estava em ambiente completamente diferente e também ali com câmeras que a gente conseguiu em horários muito próximos, né? Então, são coisas que eu acho que o primeiro ponto a gente precisa ouvir o cliente para entender qual é o contexto, onde que ele estava, o que ele estava fazendo, pessoas próximas, para ver o que a gente tem ali de possíveis testemunhas.
eu gosto muito de passar pelo local do crime para entender a dinâmica. E aí a gente também conta com a ajuda de alguns experts, né? Em matérias que não são nossas. Por exemplo, engenharia, né? Às vezes eu preciso de um laudo, uma questão de trânsito. Às vezes eu preciso de um laudo, né? Que possa me auxiliar do ponto de vista ali de balística, né? De angulação. Então, eu vou precisar de profissionais que me amparem, né? Em alguns momentos, para que eu possa produzir provas e elementos importantes para corroborar a tese da defesa, para confrontar o que está sendo posto. Às vezes um laudo oficial que foi feito um cálculo errado, que chegou numa velocidade X, mas não é essa velocidade. Só que eu, Thaís, que tenho uma formação em direito, não consigo visualizar isso de uma forma, né, tão fácil. Eu preciso de um profissional da matemática, da engenharia, da física, que vai conseguir me auxiliar e produzir um material importante que vai fazer toda a diferença na minha defesa. Então, eu gosto muito de envolver o cliente. E, às vezes, o cliente tem alguma formação técnica importante. Às vezes, é um médico que vai te mostrar que ele se embasou em uma literatura médica específica, em um protocolo X de anestesiologia, enfim, ou de medicina intensiva, e que isso vai contribuir para a defesa dele. Então, eu gosto de envolver o cliente, assim, tecnicamente falando, para ouvir e saber qual a expertise dele, qual era o conhecimento que ele tinha naquela época, naquela situação, e que isso pode influenciar. Então, é muito importante. E essa tua pergunta da investigação, né? Dessa investigação defensiva. Não uma investigação defensiva formalmente falando, como é num ambiente corporativo, enfim, que por vezes é muito útil e muito necessária. Mas até meu pai fala muito isso, né? Muito antes da gente ter isso, né, assim, estabelecido como investigação defensiva, com orientação, com normativa específica, com práticas, né, manual de boas práticas, enfim. Muito antes disso existir, muitos advogados, como meu pai, por exemplo, já atuavam no sentido de produzir elementos e provas do ponto de vista defensivo para alimentar o inquérito, para alimentar o processo. Então, seja com perícia particular, seja com testemunhas que a própria defesa vai buscar e indica para serem ouvidas na delegacia, que vai no local dos fatos, ouve pessoas, indica. Então, a gente tem ali a prerrogativa do próprio CPP, delimita ali no artigo 14, que as partes podem sugerir diligências para a autoridade policial. A gente pode sugerir testemunhas, a gente pode pedir diligências de investigação. Então, é sempre importante uma análise técnica no sentido de é relevante para esse caso que a defesa se mexa nessa fase ou não? Vamos deixar como tá? Vamos deixar que a polícia investigue? Depende, cada caso é um caso. Então, nem sempre vai ter uma defesa proativa no inquérito, porque às vezes não é interessante que ela seja proativa no inquérito. Então, vai muito, né, da análise da estratégia daquele caso. Mas sim, é bastante comum, em alguns casos de júri, a gente ter uma espécie de uma investigação defensiva que venha a corroborar com a nossa tese e venha nos auxiliar. E, do ponto de vista da investigação defensiva, né, a gente vai analisar se o que a gente está buscando, se eu contrato um expert para me produzir um parecer ou para fazer um cálculo para confrontar uma perícia oficial, se eu vejo que o cálculo que ele chegou, tecnicamente falando, não me beneficia, eu não sou obrigada a juntar nos autos. Eu simplesmente vou falar, bom, a perícia oficial tá correta, então não, o caminho de confronto desse cálculo não é esse. Vamos, então, pensar em outras estratégias. Isso é algo a ser levado em consideração. Porque, claro, né, eu posso contratar um perito que não consiga desmentir o que está naquele laudo, não consiga desconstruir algo que tecnicamente pode estar correto. Então, a gente, né, também, claro, baliza nesse ponto de vista. Eu não estou comprando um resultado, eu estou comprando uma análise séria. Isso é eu, Thaís, falando e a linha do meu escritório, porque a gente trabalha dentro, né, de uma linha ética, de uma linha correta. Então, tudo que eu junto num processo é de minha responsabilidade. Não posso juntar um cálculo que não se sustenta. Eu não posso confrontar tecnicamente um material de uma forma leviana, de uma forma não técnica, que fuja aos ditames da literatura da área. Então, isso tudo precisa ser observado. E já chegou precisar mudar a tese de defesa pelas provas juntadas ou pela não prova?
já chegou a ter que mudar no meio do caminho? E também, mais uma pergunta quando você recebe o caso, você já tem a tese na sua cabeça ou você vai construindo ao longo do tempo? Ela é construída de acordo com o que tem nos autos. Então, o que não tá nos autos não tá no mundo. E às vezes pode não me interessar trazer algum elemento para os autos, porque pode piorar a situação do meu cliente, enfim, né? Uma informação que eu não vou explorar com a testemunha do Ministério Público, porque eu acho que ela pode vir a dar uma informação que vai prejudicar. Então, eu cuido com as perguntas que eu faço, eu vou produzir uma prova ruim, digamos assim. Então, eu construo no decorrer do processo a tese, né? Então, a gente tem na investigação os elementos que são colhidos e tem alguns casos que desde o início, de uma forma muito sólida, você já se estabelece. Bom, aqui não tem crime, aqui não tem incidência criminosa, aqui não tem prova, ou nem vai ter prova porque eu tenho total segurança de que isso não aconteceu. Uma negativa de autoria, pode ser diferente a abordagem, né? Enfim, então, depende muito do contexto, mas na conversa com o cliente somada, que também a gente não pode acreditar completamente, né, só no que o cliente fala nesse início, porque às vezes a gente pode ser surpreendido, né, com uma omissão, com uma informação equivocada. Então, a conversa entre advogado e cliente tem que ser muito franca. E aí mora uma relação de confiança muito séria. Quebrada essa confiança é motivo para o advogado deixar o caso. Porque aquilo que eu falei anteriormente, a minha palavra é tudo que eu tenho. Se eu, né, dei uma informação equivocada perante a imprensa, porque eu fui induzida em erro pelo meu próprio cliente, ele tentou me enganar, me deu uma informação que não era mais correta, isso prejudica a nossa relação de confiança. Então, precisa ter sinceridade. É a mesma coisa que um cliente que teve o celular apreendido, o computador apreendido, fala, doutora, não tem nada lá. Aí você fala, olha só, pode não ter nada no sentido de você ter apagado as coisas, mas a perícia vai recuperar. Tudo que você apagou, muito possivelmente apareça. Aí você tem que dar essa notícia pro teu cliente. Ele fala, doutora, então, né, tem tal coisa, né? Veja, eu apaguei algumas mensagens. Porque às vezes o cliente acha que resolveu sozinho. E não resolveu, não vai resolver. Não dá pra gente subestimar o trabalho de investigação. Hoje a polícia tá mega estruturada, então eles fazem uso de novas tecnologias que antigamente não existiam. Então, tá, assim, o processo penal evoluiu muito, muito mesmo. Hoje a gente tá falando de prova digital, a gente tá falando de análise de nuvem. E isso tudo para o advogado conseguir fazer frente a essa tecnologia, a gente precisa de apoios técnicos necessários, como eu falei, experts de áreas. Para eu fazer uma análise de uma interceptação de uma nuvem, eu vou precisar de algum parceiro profissional que só faça isso, que tenha uma expertise específica em analisar a legalidade, a cadeia de custódia, para eu me preocupar só com o que interessa do ponto de vista de mérito, ou de processo, né, de procedimento. Então, quando a gente tá nessa área, nessa fase de montar a defesa, a gente vai olhar para o que a gente tem nos autos. Então, pode ser que mude, né? Um fato novo aconteceu, uma prova nova, vai fazer com que eu mude a minha estratégia. Então, por isso que a defesa é sempre a última a falar. A defesa, ela tem que ser a última a falar, porque eu tenho que conhecer todo o material negativo, digamos assim, probatório que exista contra o meu cliente, para eu saber como agir, né, para fazer frente, para repelir essa acusação, para eu conseguir de fato exercer o contraditório. Então, a defesa fala por último, por quê? Porque eu vou primeiro conhecer todo o material probatório que existe, para daí eu saber, opa, é por esse caminho. Ou não vamos confessar tal prática porque não tem prova. Então, a gente não vai entrar nesse mérito, vamos por outro caminho. Então, assim, depende muito de como o processo vai se revelando para eu saber qual a minha melhor estratégia. E como que é a preparação pro dia do plenário? A professora, eu vou chamar de professora agora que eu tô falando. Fique à vontade. A professora ensaia antes de ir pro tribunal ou deixa a emoção? Olha, ensaiar não é bem a palavra certa, porque a gente não tem uma fala montada no sentido de ter... Claro, eu tenho um roteiro que eu vou me guiar por ele,
Como eu falei, eu gosto muito de fazer a cronologia e ter uma linha lógica do que eu vou falar, porque eu vou contar uma história. Mas eu não tenho essa história escrita que eu vou ler ela para os jurados. Então, eu posso ensaiar no sentido de chamar alguém do escritório, e às vezes a gente faz isso em equipe, e fazer a minha exposição para ter alguém me contrapondo, ou alguém me interpelando, para testar a minha estabilidade emocional, para testar como que eu me saio mediante uma parte mal conduzido ali, né, do ponto de vista da estratégia da outra parte, às vezes de te desestabilizar ou te deixar nervoso. A gente faz isso, um exercício assim. Então, o meu pai, ele é muito preocupado, sempre foi em preparar a nossa equipe para questões assim. Mas é um ensaio que ele não vai te preparar completamente, digamos assim, para o que vai acontecer na hora. Porque o júri é, né, onde tudo acontece, tudo pode acontecer. Então, é muito de você também ter um equilíbrio emocional, um jogo de cintura para saber lidar com coisas inesperadas. Então, voltando, repito, o primordial é você ter o conhecimento dos autos, né? Do começo ao fim. Porque se você não tá bem colocado, bem situado na história, e não é a situação de você ler uma peça ou outra, é você estudar o processo inteiro. Se você não tá com essa segurança, com tudo estudado, saber detalhe do que a testemunha A falou, do que o fulano B falou, se você não tem essa segurança, você não vai ficar seguro num debate. Você só vai ter segurança num debate se você tiver segurança de estudo do caso. Então, isso para mim é muito importante. Aí a preparação, eu gosto muito de imprimir o processo, de levar ele físico, muito mesmo. Às vezes, não precisa imprimir ele inteiro colorido, imprime o processo inteiro, alguns laudos, você já separa, marca, imprime um laudo numa folha maior, às vezes colorida, que você quer mostrar para o jurado fisicamente, dar na mão dele. O jurado tem a tela, pode abrir? Pode, mas às vezes faz diferença, eu gosto de ter a folha para mostrar, ou na maioria das vezes a gente leva a televisão e coloca uma televisão na frente do conselho de sentença para expor, né, seja slide ou alguma outra ferramenta, né, para expor a nossa... o nosso guia ali do que a gente vai falar, enfim, do que tá mostrando. Mas também que não é algo que me vincule completamente. Porque eu não posso depender dessa tecnologia para fazer minha fala. Então, assim, se der errado, se travar, eu tenho que ter a plena segurança de continuar como se não tivesse acontecido isso. Eu fiz um júri recentemente que a gente tinha preparado um material para passar pro jurado. Um material muito simples, assim, que não tem, sabe? Que... gente direto produz esse tipo de material para passar em plenário. E de uma forma surpreendente, a pedido do Ministério Público, a juíza mandou desentranhar. Disse que não podia passar para o jurado. Assim, para mim, aquilo... claro, eu queria ter passado. Mas isso é uma coisa que não pode abalar a minha defesa, tecnicamente falando, no sentido de que eu vou ter que fazer frente a isso. Claro que eu me senti prejudicada do ponto de vista da plenitude de defesa, sim. Constei em ata, tô recorrendo para o tribunal. Entendo que isso foi prejudicial para o meu cliente. Mas isso não me impediu ali, né, de exercer o meu trabalho de cabeça erguida e com a segurança técnica que eu estava. O que eu tô querendo dizer aqui é que eu conduzi o júri e consegui exercer meu trabalho sem me abalar emocionalmente, digamos assim, isso que eu tô querendo dizer. Do ponto de vista técnico, é claro que eu queria ter passado o material. Então, a gente precisa estar preparado para o que der e vier. Saber que júri é momento, é saber improvisar, é uma palavra que às vezes pode ser mal colocada e que pode depois implicar numa nulidade, tanto pelo promotor quanto pela assistência de acusação, ou às vezes até pela defesa. Então, tem que cuidar muito com isso, cuidar com os momentos, cuidar com as palavras, ação, ali, reação, para ter um equilíbrio, né, entre o que é o emocional e o que é o técnico, né? Então, a gente precisa cuidar muito dessa mescla que é o júri. Então, eu gosto de me preparar muito no que antecede ali os momentos do júri, imprimir tudo, eu grifo alguns trechos, eu marco todo o caderno que eu imprimi, os pontos importantes eu deixo marcadinho para passar. Alguns livros a gente leva, se precisar mostrar, ou quero mostrar alguma frase, enfim, alguma doutrina. Então, eu gosto de me preparar assim. Bacana. E como que é essa preparação emocional?
Porque, assim, recentemente nós, lá na FESP, nós participamos da Liga e, ouvindo a professora, eu me identifiquei bastante porque eu imprimi o processo, marquei com post-it, tava lá, mas justamente isso, deu um problema técnico que me desestabilizou naquele momento porque tava sendo uma muleta eu usar o que eu ia apresentar. E, assim, 7 jurados, as pessoas olhando, né? Que por mais que é uma simulação, é muito difícil controlar emocionalmente, né? Como é esse Sim, vamos pensar então na questão do guia. Você preparou um slide para ser teu roteiro, para ser teu guia do que você vai falar. Deu pau, não abriu, não funcionou. Você ter esse slide, digamos assim, não precisa ser o slide mesmo, mas um PDF impresso só para você lembrar os pontos que você tem que falar, já te ajuda, porque aí você vai se conduzir pelo roteiro lógico, que é o que você preparou na intenção de fazer o jurado entender a história, e aí vai te deixar mais tranquilo. Então, você não pode ficar dependendo dessa apresentação para tudo ser perfeito, e que se não der certo, você vai travar. Isso não pode acontecer, porque você tem que estar seguro no sentido de, cara, não funcionou o negócio, o play não deu play, o vídeo não soltou, o som tá ruim. Você tem que saber, não, vamos continuar aqui. Então, continua como se nada tivesse acontecido. O teu colega que tá te dando apoio vai resolver o som com o oficial de justiça. Porque senão a gente não caminha, tá perdendo tempo. E aí o jurado percebe e vai pensar, poxa, eles, né, se atrapalharam ali. Então, a gente tem que ter um traquejo para saber resolver na hora e não mostrar que tá abalado, sabe? E pensar, assim, eu gosto de pensar o júri de uma forma bem simples. Você tá contando uma história. Então, você vai contar a tua história, você conhece a tua história, você estudou, você tá com ela ali impressa, tá tudo certo. Você tem um guia que você preparou que não rolou lá na hora, mas você abre ali o papel e você... o ponto 1, começa do ponto 1. Jurados, aconteceu um crime no dia tal, na cidade tal, tá aqui o BO, a polícia chegou às 10 da noite, ouviu o João, o fulano não tava... E começa. E vai contando a tua história e mostrando o que você tem de bom ali, que corrobore o que você tá... de fato, narrando para eles. Então, eu acho que precisa ter essa segurança, né? De não depender exclusivamente do material ali, da tecnologia que você quer mostrar. Então, como esse exemplo que eu dei, a juíza indeferiu mostrar o vídeo. Se o vídeo fosse tudo na minha defesa, eu ia ficar muito abalada. Mas o vídeo era uma humanização do meu cliente. Eu tava humanizando o meu cliente, a família do meu cliente... Eu entendo que eu fiquei muito prejudicada do ponto de vista, né, da plenitude de defesa, de conseguir... Aparecia ele falando também, e a autodefesa, que é muito importante. Então, por isso que a gente tá recorrendo, porque eu fui prejudicada, sim, entendo que sim. Agora, eu não deixei de fazer a minha fala em plenário, de seguir o meu roteiro que eu tinha preparado, de forma nenhuma. O jogo continua. E até pegando um gancho para falar sobre isso, existem muitos casos em que acontece nulidade em plenário. O Ministério Público usou um argumento de autoridade. Constou em ata, vou tocar o barco, vou continuar o júri, porque eu tô trabalhando, preciso continuar. Eu não posso me abalar tão profundamente com uma frase que foi dita que eu não consiga mais trabalhar. Porque aqui é importante dizer, até para os acadêmicos ou para quem está começando, não tenha muita noção de como funciona o júri. Existem pessoas que, né, se preparam muito para atacar a outra parte, pessoalmente falando. Eu já vi advogado apelidar outro, né, até do ponto de vista da aparência, falar do cabelo, falar da roupa, falar do sapato, para quê? Para ver se destabiliza, sabe? E aí você tem que estar preparado para esse tipo de coisa, porque isso não pode impactar no que você foi lá para fazer. Você foi trabalhar, você foi defender teu cliente. Então, você tem que ter em mente que existem, né, técnicas de desestabilizar emocionalmente o adversário que podem não ser muito éticas, que podem não ser muito bacanas, mas que algumas pessoas fazem isso. E você tem que estar preparado para isso. Quantos casos a gente vê de promotores que, né, falam, né, de algum atributo físico da advogada ou, né, querem descredibilizar a advogada, chamando de louca, chamando de maluca, chamando de desequilibrada, ou coisas ainda muito piores. Então, a gente precisa estar preparado para essas coisas que podem acontecer em plenário.
Claro, existem muitas coisas que fazem parte ali do calor do debate, da emoção, né? Um promotor fala uma coisa, o advogado imediatamente retruca. Enfim, pode acontecer, mas percebam que advogados e promotores que já são bem experientes nisso vão lá depois estar tomando um cafezinho juntos, porque o que aconteceu no plenário está no plenário. Amanhã tem outro júri, amanhã tem outro caso. O mundo do criminal é muito, muito, muito pequenininho. A gente se encontra várias vezes, em vários casos. Então, a gente não pode pegar inimizades mortais por conta de um processo. Então, a gente tem que saber separar muito bem a atuação profissional, né? E não levar para o pessoal. Mas, ainda assim, ter um equilíbrio, né? Uma fortaleza emocional muito boa. Porque o júri, ele tem disso, né? Dessas estratégias de desestabilizar o adversário para fazer com que ele não consiga exercer o papel dele direito. E agora com a preparação Como é a sua preparação de oratória para os jurados? Porque, assim, professora, né? Lê bastante, está no mundo do direito, que são palavras mais complicadas. Como traduzir isso para uma linguagem, porque no júri, é que nem a professora falou, né, é contar a história, mas também tem a parte técnica. Como que é essa preparação de explicar algo que ali no processo pra gente do direito tá tranquilo, mas passar essa ideia e transmitir isso pro... Sim. Isso, vamos lá. Essa coisa de contar a história, quando eu falo contar a história, dentro disso a gente tem a parte técnica de você estar contando a história, falar do laudo, falar da testemunha. Você vai fazendo um cotejo ali com as provas, com os elementos que existem, que corroboram com a história. Então, você vai contar a história, dizendo, olha, daí a polícia foi lá e fez o laudo de levantamento de local. Tá aqui. Aí teve o confronto balístico. E você vai contando a história com os elementos que existem. Agora, traduzir para o jurado uma tese, mostrar para o jurado, né, de por que o fulano não pode ser responsabilizado, não pode ser condenado, porque a tese é legítima defesa, por exemplo. Você não precisa abrir o Código Penal e explicar, né, do ponto de vista dogmático, do porquê que é dessa forma que está escrito ali todos os elementos da legítima defesa. Você precisa traduzir um pouquinho para mostrar que, né, uma das leis, né, até a lei da selva, a lei natural, né, da ação e reação humana, a gente pode voltar um pouquinho na história para dar alguns exemplos, ou a gente pode, de forma muito direta, tentar fazer com que o jurado se coloque no lugar do fulano em determinada situação. Então, para a gente conseguir mastigar um pouquinho dessa teoria e passar para o jurado, a gente vai, né, ter que aproximar ele do contexto fático, ter que aproximar ele da atmosfera lá que envolvia as pessoas no momento do crime, para fazer com que ele entenda de fato o que é a tua tese, o que você quer com a tua tese. Se é a legítima defesa, explicar quais meios ele tinha ali no momento. Ele tinha na hora, né, uma foice, que é porque ele estava ali desempenhando um trabalho específico, o único meio que ele tinha era a foice. Aí explicar, o código fala que tem, né, que é o meio disponível, né, a proporcionalidade, enfim, e você explicar isso para o jurado, existe uma habilidade muito específica em traduzir de uma forma simples para que o júri entenda. Então, eu não preciso trazer, né, doutrina alemã para falar para o jurado o que é uma legítima defesa, da onde nasceu, né, essa ideia no ordenamento jurídico brasileiro de por que... Não, eu posso simplesmente contar algum caso que eles viram recentemente, né, ou algum caso que tenha uma repercussão nacional e que foi entendido como legítima defesa para aproximar eles do caso concreto, dando exemplo, assim como a gente faz em sala de aula. Então, a gente traz os exemplos, a gente tenta fazer com que a pessoa se coloque no lugar. Então, eu acho que vai muito dessa habilidade de simplificar. E aí, não significa que eu vou abandonar por completo, né, doutrina ou, né, uma fala mais técnica do ponto de vista, assim, da dogmática, enfim. Eu posso até dar um exemplo e falar, olha, os maiores doutrinadores, os professores, os magistrados decidem assim, e mostra lá como que é uma decisão. Então, eu posso também, de uma forma simples, de uma forma direta, explicar para eles que existem, né, posições
dentro da doutrina ou ali o tribunal que entende dessa forma. E não é demais lembrar que muitas vezes eu tenho sim jurado que é versado em ciências criminais. Então eu preciso saber quem é o meu corpo de jurados, quem é o meu conselho de sentença. Então eu preciso saber quem é o jurado que está ali. Às vezes é um recém-formado, às vezes é um advogado, às vezes é uma pessoa que é bacharel em direito e está estudando para concurso. É muito comum. É muito comum. Então, eu ter acesso à lista de jurados antes, fazer uma pesquisa específica, e até, inclusive, existem empresas que se prestam a isso, altissimamente especializadas, que fazem um trabalho maravilhoso para nos mostrar quem são esses jurados, né? O que é melhor? Homens ou mulheres? Faixa etária? Então, envolve muita coisa. Né? Essa parte de saber transmitir a mensagem envolve você saber com quem você está falando, quem é teu público. Se são pessoas que, claro, é muito heterogêneo, né? Muito mesclado, mas você saber que você pode estar atingindo 2 jurados ali que têm uma formação jurídica. Então, a gente precisa saber com quem a gente está falando, para daí, claro, saber como transmitir a mensagem. Até por isso que às vezes não interessa ter jurado formado em direito. Porque às vezes aquele jurado que é formado em direito, ele já vai ter um viés X para análise daquele caso. E você não quer isso. E aí você recusa. Então, depende muito da estratégia que você quer adotar para o teu caso. E no meio do julgamento, quando tá lá olhando pro jurado, você já mudou a tese pela cara dos jurados? Porque eles tem uma certa reação, né? Você já falou assim, essa palavra aqui não Eu não ficou... vou dizer que mudou a tese, né? Porque a gente não é comum você mudar completamente a tese no dia do júri. Assim, você já vai com o trabalho pré-estabelecido. O que pode acontecer é você ver que aconteceu algum fato ali, uma situação nova no plenário, uma testemunha que não foi muito bem, falou coisas que prejudicaram, o Ministério Público está explorando um material que você viu que o jurado está indo com o MP... Você pode valorizar mais uma tese alternativa. Você pode valorizar mais um outro ponto defensivo que você ia deixar para falar menos tempo, né? Então, digamos assim, você tá na defesa e você percebe que a tua linha principal ali não foi um pouco prejudicada em razão do que aconteceu em plenário, da produção probatória. Aí você pode partir para uma linha secundária. Você pode partir para uma minimizar dano, né? Tentar um privilégio, ou tentar trabalhar mais para tirar as qualificadoras, coisas assim. Ou explorar mais a questão, né, às vezes, de ausência de prova, quando tem algo que talvez isso ficou, né, em maior evidência ali em plenário. Ver o que na hora, né, vai encaixar melhor com a estratégia. E às vezes a gente percebe que quando tem isso do Ministério Público tá trazendo algo que você vê que tá envolvendo o jurado, tentar buscar uma minimização, né, reduzir um pouco o dano e um caminho do equilíbrio, né? Porque o problema é que às vezes as penas ficam muito diferentes, muito desproporcionais, né? Se a gente partir de um homicídio simples para um qualificado, a pena já parte, né, praticamente do dobro. Então tem que cuidar muito disso. Não ficar bem de olho. Às vezes, sim, você vê que pelo andar da carruagem compensa trabalhar um pouquinho mais ali, um privilégio, ou trabalhar um pouquinho nas qualificadoras para tirar. Enfim, então depende... Sim, isso, dependendo do caso, pode ser bem possível mesmo. Na hora você avaliar o que você vai atribuir maior valor. E alguma testemunha já mentiu em plenário? Já. Isso é bem comum. Tanto pelo Ministério Público, quanto pela defesa. Enfim, você observar que a pessoa, às vezes, por nervosismo, tá omitindo informação ou tá mal intencionada, tá mentindo. Já aconteceu de pedir pra testemunha ficar, não ser dispensada, pra ficar até o final, para eventual responsabilização, né, por falso testemunho ou por uma cariação. Então, sim, é bem comum e é uma prática que, né, infelizmente acontece e pode ter repercussões muito sérias. Julgamento mais marcante tem que ser de júri? Pode ser o que mais te marcou, o que mais você acha interessante. Assim que você... por toda a sua carreira. Imagino que é muitos, mas...
Olha, já tive alguns casos em que eu me envolvi muito assim, de uma forma muito incisiva em querer proativamente produzir elementos para comprovar a inocência e conseguir absolvições, como o caso que eu dei o exemplo lá da cliente, que a gente perguntou onde ela foi, e aí foi achando coisas e conseguimos provar e ela foi absolvida. Enfim, não vou entrar muito na história, mas é um caso que me marcou porque a gente conseguiu, de fato, demonstrar absolvição. Alguns casos em que envolvem reconhecimento de pessoas e pessoas injustamente condenadas, apenas muito altas. Eu já tive contato com uma pessoa muito humilde que, enfim, acabei conhecendo. Ele estava com uma condenação bem alta, acima de 20 anos, de um crime que ele não cometeu, não tinha cometido. E a gente foi estudar o caso dele, né, enfim, no intuito de ajudar, porque era uma pessoa completamente, assim, carente mesmo. A gente identificou que tudo partia de um erro no reconhecimento de pessoas. E aí, mantiveram a condenação dele no tribunal, a gente recorreu para o STJ e conseguiu absolver ele no STJ. Esse caso me marcou muito, porque aí a gente vê como é falho, né? Como o sistema pode ser falho, produzir injustiças enormes. Uma pessoa que ia ter que ficar o resto da sua vida preso em razão de algo que não fez. Então, esses casos... E a gente teve 2 casos bem emblemáticos no escritório envolvendo o reconhecimento de pessoas que foram depois absolvidas. Então, esses casos marcam bastante. E eu tive um caso de júri que me marcou muito, que é um caso em que uma mulher foi acusada. A gente já teve várias mulheres ali que foram a plenário acusadas de mandar matar o marido. Em especial, as acusações, a maioria delas com as mulheres, são relacionadas a ex-companheiros, a maioria delas. E essa minha cliente do meu pai e de um colega nosso, João Edson, que hoje já está aposentado, mas muito querido e trabalhou muito com a gente em casos assim. Nós trabalhamos juntos nesse caso e essa mulher me marcou muito porque ela estava sendo acusada de ter mandado matar o então marido. Na verdade, era ex-marido já. Ele estava ali em vias de separação, ambos já tinham namorados, então ele já tinha uma namorada, ela já tinha um namorado, enfim, estavam seguindo a vida ali numa cidade, não é Curitiba, uma cidade da região metropolitana, e ela estava sendo acusada de ter mandado matar o marido. E aí foi um processo bastante midiático, envolveu imprensa, essa mulher foi completamente assim, né, explorada perante a opinião pública. E o que me chamou muito a atenção e me marcou nesse caso foi que aí em plenário do júri, esse júri aconteceu na época da pandemia, mais ou menos. A gente fez o júri e o Ministério Público explorou muito, e isso me marcou bastante, a vida sexual dessa mulher. Ele explorou muito o comportamento dela perante a cidade, com, né, possíveis ali amantes, namorados. E veja, isso não tem nada a ver com a acusação que ela estava respondendo. Nada a ver. Não tem nada a ver com a acusação de mandou matar marido ou não matou, né? A gente podia ter envolvido a discussão e centrado a discussão a respeito do fato. Mas ali me chamou muito a atenção que o Ministério Público gastou um tempo muito grande para explorar a vida da mulher. Ela, né? A figura da... Como se fosse um direito penal de autor ali, a mulher. O que tudo de errado ela já fez na vida? E não tô falando de práticas criminosas, mas assim, imorais, do ponto de vista, né, da moralidade, enfim, que queiram dizer que o que seria correto na vida sexual de uma mulher. É um absurdo, enfim, esse tipo de análise, mas é o que estava sendo posto ali. E isso me chocou muito, me marcou muito, porque eu lembro dela, ela ficou completamente desesperada ali na bancada da defesa. Porque, claro, hoje, graças à abolição ao Banco dos Réus, que foi um movimento muito simbólico, muito forte, que nasceu aqui no Paraná, meu pai foi, né, um dos grandes precursores disso, ao lado do professor Jacinto, enfim, de pedir a abolição do Banco dos Réus, do recinto dos tribunais, tanto que teve, na época, né, uma simbologia muito forte, no sentido de quando tiraram o Banco dos Réus, eles tiraram o Banco dos Réus e dentro do júri levaram até lá fora para dizer que não tem mais, que agora o cliente tem direito de tomar assento ao lado do seu defensor. Então, o cliente senta do nosso lado no júri, isso é muito especial e simbólico e importante, porque ele faz parte da defesa. Enquanto a gente tem a plenitude de defesa, a ampla defesa, né, no sentido dele próprio exercer a autodefesa também e a defesa técnica, então é um casamento perfeito.
por isso que ele senta ao nosso lado. Então ela tava ali do nosso lado e do meu lado, e ela tava sem entender o que estava acontecendo, no sentido de, meu Deus, eu tô sendo julgada aqui por quê mesmo? É pelo homicídio ou porque eu tinha uma vida, enfim, social, eu tinha uma vida sexual ativa, enfim. Ela ficou, assim, muito chocada com aquilo que estava sendo posto. E eu, da mesma forma, compartilhei da indignação dela. E aí, foi muito triste ali, essa situação me marcou muito, ela acabou sendo condenada nesse júri, mas a gente conseguiu, no STJ, não foi nem anular, a gente conseguiu despronunciar. Ela foi despronunciada, ou seja, não era nunca para ela ter sido submetida ao júri. Não tinham nem elementos necessários que pudessem ter feito ela ser tecnicamente submetida. Então, assim, é como se o STJ dissesse, não vou nem dizer se tá nula ou não tá. Essa mulher não tinha nem que ter sido julgada pelo júri, tá tudo errado aqui. Então, não tem prova nem... Não tem nem o arcabouço probatório necessário para submeter a plenário. Então, foi um caso que me marcou muito. Que, claro, resolvemos a vida dela no sentido de que foi despronunciada, graças a Deus, né? Graças ao STJ, mas foi muito triste esse desgaste ali, né? No júri, a gente vê como a mulher sofre, né? Nesse sentido de ser exposta e ter a sua vida exposta e de como a sociedade encara isso, como a gente tem um conselho de sentença ainda que tem né, o resquício do machismo, porque está muito presente na nossa sociedade, né? Então, isso me chocou bastante. Esse caso me deixou bastante satisfeita com o resultado final, mas triste do que ela precisou passar, de ter passado por esse plenário dessa forma tão triste e tão desgastante, assim. Isso me chocou bastante. Nossa, é chocante também acreditar que ainda hoje acontece esse tipo de coisa com as mulheres e que normalmente, pelo que eu vejo, sempre vai por essa questão moral, nunca é o caso específico. Sim. Ali, o fato, né? Sempre trazendo para esse lugar. E o interessante é que às vezes pensam, né? A mulher sempre na condição de vítima, né? A mulher ali vítima e o advogado de defesa atacando a mulher. Não, existe muito o contrário. A mulher enquanto ré e o ataque tá partindo do MP. Existe muito isso. Muito. Em vez de se ater à acusação escrita, formalizada na pronúncia, não. Vamos falar da vida sexual, vamos falar da roupa que ela tava usando, de como ela penteava o cabelo, de como ela pintava, de como ela usava a sobrancelha, a boca, enfim. Então, é importante dizer isso, porque parece que é a advocacia que atenta contra, e não. É uma responsabilidade e uma exigência que a gente tem que ter de todos os protagonistas, enfim, sujeitos que estão envolvidos no processo penal. Isso também vem de encontro com o que aconteceu recentemente também, né? A advogada que foi presa no seu escritório, né? Eu queria que o delegado passou de todos os limites éticos, profissionais e não respeitou, inclusive, as prerrogativas, né? Sim. Esse caso, eu acho que é bem simples de poder comentar sobre ele, de poder resumir, dizendo que falta um preparo psicológico ali, emocional, né? Faltou um traquejo técnico ali do delegado e do ponto de vista emocional mesmo. Me parece uma pessoa que não andava bem ali, né? No sentido de se sentir tão, né, atacado intimamente por uma crítica, enfim, por um desabafo ou uma crítica da advogada com relação a ele, enfim, o que quer que tenha sido, ele não poderia agir dessa forma, tão destemperada no exercício de sua função. Então, ele agiu com abuso de autoridade, completamente despreparado, né? E a gente precisa pensar que pessoas que portam armas, pessoas que são responsáveis pela segurança pública, eles têm que ter um preparo emocional muito elevado, muito estável. E ali me parece uma pessoa muito instável, né? Ficou muito agredido, muito magoado com uma crítica, enfim, então é uma pessoa que não serve para isso. Não serve, mostrou que não serve para ser delegado, sabe? Então, aquilo me assustou muito do ponto de vista de pensar que a gente tem pessoas que deveriam ser altamente preparadas, né? Tecnicamente e emocionalmente para desempenhar um cargo. Então, ele não serve para essa função. Não serve. E isso chocou toda a advocacia, né? Porque demonstrou que uma pessoa
destemperada no exercício de uma função pública, portando arma, e ali ele estava usando um fuzil, salvo engano, né? Foi até o escritório da advogada, invadiu o escritório dela, no seu interesse pessoal, e cometeu arbitrariedades, assim, de uma forma tão aberta, tão natural. E isso causou indignação de toda a comunidade jurídica nacional, com razão. Tá. Uma mensagem para quem vai seguir na área. O que não é dito sobre a advocacia criminal? Olha, o que não é dito... Eu acho que o que não é dito é que a advocacia criminal, ela é muito simples, no sentido de que você precisa, primeiro, ter a capacidade de ouvir a pessoa que está sendo alvo de uma investigação, né, de uma persecução, e que você tem que primeiro ouvir ela. É uma pessoa, um ser humano ouvindo outro ser humano. Então, você tem que tirar tudo aquilo que possa interferir nessa conversa, seja a imagem que essa pessoa já está perante a imprensa, né, a imagem que estão fazendo dela, tirar tudo isso, tirar todos esses componentes que possam interferir e sentar, olhar, e é eu e você, o que aconteceu, qual é a história, o que você tem para me contar e como que para qual caminho a gente vai seguir. Então, um ser humano ouvindo outro ser humano. Eu acho que a simplicidade da advocacia mora muito nessa escuta, nessa conversa, sem se apegar a moralidades, a fanatismos, a pré-julgamentos, né? E você ser esse advogado autêntico da escuta, de você conseguir enxergar um ser humano através, né, dessa escuta, tirando todos esses pré-julgamentos e enxergar outro ser humano, independente do que aconteceu. Eu acho que não é muito dito isso. E o protagonista, né, é o cliente dentro dessa expectativa do processo mesmo. Eu acho que não existe um protagonismo do advogado ou do promotor. Eu acho que ali a gente tem pessoas envolvidas numa situação muito triste, que o processo penal nunca vai tratar de coisas alegres e coisas bonitas, vai ser sempre uma coisa triste. Não, vai ser sempre um processo que vai envolver dor e sofrimento, que muitas vezes envolve uma vítima, que envolve um réu, que envolve famílias. Então, a gente tem que cuidar um pouquinho para não piorar a situação, não piorar o trauma de quem já está envolvido nisso. Então, uma atuação precisa ser muito respeitosa, muito cuidadosa, né? Ainda que técnica, claro, com toda certeza, mas respeitosa no ponto de vista de não causar mais dor e sofrimento. Ainda que não tenha vítima naquele caso, né? Seja o teu cliente contra a administração pública, vamos pensar assim. Poxa, será que precisa ter uma atuação, às vezes, de um advogado que vá, né, expor ainda mais o cliente dele, vai aumentar o tamanho do problema, ou uma atuação mais discreta, uma atuação mais pontual? Então, acho que o que não é dito é que eu queria ressaltar, é que tudo parte muito desse ponto da escuta, como eu falei, de ser um ser humano com outro ser humano livre de pré-julgamentos, moralidades, fanatismos, enfim, para ter essa conversa, para saber para qual ponto seguir, tendo em conta que aquilo tudo envolve dor e sofrimento. Ninguém queria estar participando dessa cerimônia que é o processo penal. Nem o réu, nem a vítima, nem a família de ninguém. Então, ninguém queria estar ali. E só que a gente tá. Então, a gente tem que resolver o problema de forma muito prática. Conversar, escutar e saber que o que tem ali por trás daqueles papéis, daquelas reportagens, são pessoas. Eu acho que é uma abordagem mais humanizada do processo penal, ela é necessária. E da advocacia é contato com gente, né? A advocacia criminal é gente, é pessoa, é você ter essa proximidade livre de julgamentos e preconceitos. E qual conselho você daria para os nossos estudantes da FESP que querem entrar nessa área? Tá, vamos lá. Conselho que eu quero dar para quem tá iniciando na área, enfim, gosta do criminal, é de ser autêntico, de buscar autenticidade. Você pode gostar do advogado A, do advogado B, você pode gostar, né, de uma figura, mas você precisa ser autêntico, procurar o teu estilo, descobrir o teu estilo próprio. Seja, né, na petição que você vai escrever. Poxa, é legal você ver uma petição do colega, de você ter um modelo ali de como seguir. Sim, mas você precisa se desapegar disso, sabe? Você precisa aprender a desenvolver o teu jeito de escrever.
Claro, você vai ser muito moldado por pessoas com quem você está trabalhando, que você se inspira, mas você vai descobrir qual é a tua escrita, o teu jeito. Não ficar dependendo de modelo, dependendo de inteligência artificial, porque aí você vai criar uma dependência ruim. Então, a gente precisa ser independente do ponto de vista técnico e ter segurança para bater do zero a petição, para escrever, para saber desenvolver com paciência, sabe? Construir a tese. Eu acho que a autenticidade hoje é o melhor conselho que eu posso dar num mundo de pessoas que ficam se comparando, querendo ser o outro, querendo ter o que o outro tem, quando na verdade às vezes é um mundo de ilusão. Que aquele que está mostrando que tem ou que fez e aconteceu, às vezes não é nada daquilo. E a advocacia criminal ela é muito mais não do que sim. A gente muito mais perde do que ganha. É um trabalho muito de persistência, de buscar aquilo que a gente acredita, né? Buscar emplacar a tese que a gente quer. Só que isso é muito suado. Então, eu acho que a autenticidade ela é essencial para fazer com que você faça a diferença no mercado de trabalho e que essa autenticidade vai te dar segurança para você ter autoconfiança de buscar o que você quer. Eu acho que a dica é essa, da autenticidade que vai trazer segurança para ser um bom profissional no mercado de trabalho. Eu quero agradecer por ter aceitado o meu convite. Foi uma honra e um prazer conversar com você aqui hoje. Imagina. Obrigada, eu que agradeço, Luca. Foi bem bacana, gostei bastante, né? O papo rendeu mesmo, foi bem legal. Obrigada. Eu só tenho que encerrar porque deu o nosso horário e a doutora também é super ocupada, a professora. É isso. O nosso próximo episódio